Olá a todos, eu sou o Mauro, gestor de projetos da equipe da Acasos em Moçambique e bem-vindos à nossa sessão mensal de podcast. Hoje tenho o prazer de entrevistar uma das nossas talentosas gestoras de projetos na Acasos, Bárbara Gross Handan. Recentemente, ela fez a transição do seu foco de projetos de educação para o nosso trabalho de imunização em Moçambique. Junte-se a mim enquanto exploramos as suas experiências e percepções durante esta emocionante mudança. Bem-vinda, Bárbara. Oi, Mauro, obrigada. Obrigado por teres aceito o meu convite, Bárbara. Penso que seria melhor começar a nossa discussão com a sua apresentação e a história de como se juntou a Acasos. Por favor, Bárbara. Sim, lógico. Olá, Mauro, mais uma vez, e olá também a todos que estão ouvindo. Como vocês já sabem, meu nome é Bárbara, eu sou gerente de projetos na Acasos, trabalhando em Moçambique, mas baseada no nosso escritório em Dubai. Como vocês podem estar imaginando por esse sotaque, eu sou brasileira e antes de entrar para a Acasos, eu trabalhava como consultora de gestão no Boston Consulting Group, já aqui no Oriente Médio. Quando eu estava me aproximando, chegando ali aos 2 anos nessa função, eu comecei a refletir bastante sobre a minha trajetória profissional e o que seriam os próximos passos. E a conclusão que eu cheguei nesse momento é que, embora eu estivesse tendo uma experiência boa e bastante valiosa, de muito crescimento, eu também percebi que, para mim, algo estava faltando. Eu realmente não me sentia totalmente realizada. Durante esse período de autorreflexão, eu identifiquei 2 coisas que, para mim, eram bastante essenciais para seguir adiante. A primeira é relacionada a propósito. Eu realmente queria que minha próxima posição fosse algo significativo, onde eu realmente tivesse esse sentimento de que meu trabalho estaria causando um impacto positivo. O segundo elemento, que era também bastante essencial para mim, era em torno de valores. Para mim, seria importante trabalhar em um ambiente, em uma empresa, onde eu pudesse ser eu mesma e cuja cultura e os valores também estivessem alinhados com aqueles meus pessoais. Por acaso, um timing realmente maravilhoso, nesse momento, uma recrutadora da Acasos entrou em contato comigo no LinkedIn para falar sobre uma oportunidade na empresa. Nesse momento, eu comecei a fazer algumas pesquisas sobre a Acasos e eu fiquei bastante impressionada com o trabalho deles, agora nosso, né, com o trabalho que a empresa desenvolvia, e animada para explorar realmente a possibilidade de me juntar à equipe. E parece que foi ontem, e ao mesmo tempo parece ter bastante tempo. Faz mais ou menos 1 ano e meio que eu fiz essa entrevista, primeiro com a nossa recrutadora e depois com outros membros da equipe de consultoria. Graças a Deus, tudo correu bem e eu tive a sorte de receber uma oferta. Eu entrei na Acasos em junho do ano passado e desde então tem realmente sido uma jornada incrível. Excelente, Bárbara. Acho que é muito interessante ouvir como foi essa transição da experiência anterior e agora para Acasos. Continuando nossa conversa, queria saber quais foram algumas das mudanças mais significativas que experimentou ao passar do seu papel nos projetos de educação, onde estava antes, para trabalhar agora em projetos em Moçambique. Ótima pergunta e, sem dúvida, houve várias camadas de mudança. A primeira e talvez a mais óbvia é realmente o conteúdo. Quando eu estava no projeto de educação, eu havia construído uma base de conhecimento, principalmente na área do ensino fundamental, que era o foco do nosso projeto, de maneira bastante simples. Aprendizagem fundamental diz respeito aos conhecimentos básicos de leitura escrita e de matemática.
E nessa época eu me familiarizei com os principais atores globais, os indicadores relevantes, e também passei bastante tempo estudando iniciativas e políticas para entender o que realmente impulsiona mudanças nesse sentido. E nessa época eu me lembro também de ter explorado principais desafios e barreiras. Passando de educação para a saúde, especialmente na área de imunização, significou para mim que eu tive de desenvolver uma base de conhecimento totalmente nova. Novos atores, novos indicadores, novos fatores de sucesso ou de desafio nas atividades. E se a gente pensa especificamente na imunização, é bastante diferente da maneira que a educação funciona. Em educação, por exemplo, normalmente a gente não vê resultados imediatos após a implementação de um programa. Então, se você está implementando uma iniciativa de leitura, vai levar um tempo até que existam resultados mensuráveis nos níveis, por exemplo, de alfabetização. A imunização é diferente. As métricas, como cobertura de vacinação, podem mudar mais rapidamente. E uma única intervenção pode ter efeito perceptível em um período relativamente curto. É óbvio que são necessários esforços para manter as melhorias a longo prazo, mas eu diria que é algo mais imediato. Essa diferença, para mim, fez com que eu tivesse que repensar a maneira que eu abordava o planejamento progresso. Uma outra grande mudança foi passar do foco global e mais estratégico, que era o projeto de educação, para um projeto que é bastante focado em apenas um país e com foco totalmente na implementação. Aqui a gente diz uma abordagem a nível nacional, mas vendo no nível depois provincial, distrital e se estendendo até unidades sanitárias individuais. Por isso, eu diria que é algo muito mais assim, hands-on. Eu diria que agora eu estou passando por uma segunda transição, porque eu estou saindo do projeto de imunização para um outro projeto também em Moçambique, mas de apoio ao Ministério no desenvolvimento de capacidade de gerenciamento de projeto, com o objetivo final de diminuir a carga de certas doenças. Então, mais uma vez, começar o aprendizado novamente, de maneira bastante acelerada, entendendo os atores, os desafios, oportunidades e etc., mas, para ser sincera, é algo que eu realmente adoro, que como parte do trabalho eu tenho essa oportunidade de aprender e principalmente de ter acesso aos diferentes especialistas dentro da Cassius que podem nos ensinar muito. Está sendo interessante, Bárbara, ouvir a transição que fez da outra empresa para a Casus, mas também agora a transição de áreas, né? Uma vez que se juntou a Casus, não fez transição de área, educação para a imunização. Uma vez que agora está com a equipe de Moçambique, pode descrever o panorama atual dos projetos em Moçambique, na sua ótica, e quais são alguns dos principais desafios e oportunidades que tem observado no trabalho no país? Sim, eu gostaria de começar pela parte das oportunidades e algumas coisas que se destacaram para mim de forma positiva. Eu acho que a primeira delas é realmente a qualidade das pessoas com as quais tenho lidado. A gente está num ambiente em que, como você provavelmente sabe melhor do que eu, é bastante restrito em termos de recursos. E realmente me impressiona e me inspira muito ver a paixão, o compromisso e a criatividade mesmo das diferentes equipes, sejam elas do governo, dos parceiros e também da Cassius, de pensar dentro das limitações com criatividade, de como eles podem formular e executar soluções de maneira a ter o maior impacto. Outra coisa que eu consideraria um ponto bastante positivo é o compromisso do governo de criar uma estrutura mesmo de política e regulações que promovem uma plataforma
que pode ampliar as intervenções bem-sucedidas e que possibilita que os esforços possam ser sustentados a longo prazo. Em termos de desafio, existem alguns, como em quaisquer outros lugares. Eu acho que o primeiro que me vem à mente é a disponibilidade limitada de dados de qualidade e que estejam disponíveis com frequência e que possam permitir a nós e também a outros atores do sistema planejar de maneira adequada, avaliar progresso e fazer correções quando necessário. Um outro ponto, e esse talvez é mais operacional, é realmente relacionado à distribuição de populações, principalmente em zonas rurais, de difícil acesso e longe de unidades sanitárias. O que eu percebi em algumas dessas regiões é que várias dessas comunidades têm bastante baixa densidade, o que significa que planejar esforços para alcançar essas populações é realmente uma tarefa complexa. O último ponto que talvez eu colocaria seria uma oportunidade de sinergizar o apoio externo que chega ao país. Eu acho que realmente há espaço e há oportunidade para se unir em torno da agenda do governo, de ter discussões francas e abertas sobre as necessidades do país e como os parceiros do governo podem dar suporte a isso, evitar duplicações e, dessa forma, direcionar o apoio deles da maneira que é mais significativa para o país. Obrigado, Bárbara. Está claro que em pouco tempo com a equipe de Moçambique tens um bom conhecimento sobre o panorama do país, que é impressionante. Queria ouvir de si agora uma outra questão. Pode falar uma história de sucesso ou um momento que a tenha inspirado, particularmente durante o seu tempo de trabalho em projetos em Moçambique? Sim, posso sim. Eu me lembro que quando eu estava começando o projeto de imunização, em uma das primeiras semanas do projeto, e na minha primeira vez em Moçambique com esse projeto, e a segunda vez na minha vida, o cliente estava indo a Maputo e o objetivo era que nós teríamos um encontro para que ela pudesse entender o nosso plano para o projeto, o progresso até o momento e etc. Nesse momento, eu diria que talvez eu me encontrava entre um pouco e bastante apreensiva, porque eu estava me juntando a uma equipe que já estava em funcionamento, que conhecia o conteúdo, o cliente, tudo relacionado ao projeto de maneira muito mais profunda do que eu. E eu, além de vir com um pouco menos de conhecimento, tinha também um receio em relação a como eu talvez conseguiria me integrar bem à equipe, desenvolver o material para essa reunião com um tempo tão curto de trabalharmos juntos e etc. E aí, nessa primeira semana, o que realmente me inspirou e me fez entender como as coisas iriam funcionar foi ver realmente como as coisas se desenrolaram. Toda a equipe, mesmo fora das pessoas que estavam diretamente envolvidas no projeto, estava realmente animada para ajudar com o meu conhecimento mesmo, de entender não apenas o conteúdo, mas também o país, e todos trabalhamos juntos para produzir esse material de alta qualidade. Eu me lembro que você, Mauro, reservou um tempo para analisar o deck e trazer um pouco da sua experiência de como esse deck poderia estar ainda melhor. Eu me lembro que o outro gerente de projeto também trouxe a perspectiva global dele de como o deck poderia ser melhor, e toda a equipe em constante comunicação, dizendo o que precisa ser feito, quem pode ajudar, etc. E realmente, para mim, foi muito inspirador ver o trabalho de equipe já a tão alto nível em tão pouco tempo. E aí, eu me lembro muito, muito bem que no dia de manhã, poucas horas antes dessa reunião, estávamos eu, você, o consultor sênior e também o gerente de projetos que eu havia mencionado. Nós fomos para o escritório de manhã cedo, e alguns minutos antes da reunião, a gente estava lá ainda fazendo algumas alterações e recebendo comentários da nossa liderança. E aí eu estava assim,
meio freaked out. E aí eu me lembro muito, assim, da sua calma e também dos colegas, de dizer, não, tá tudo certo, a gente vai conseguir, etc. E isso passou também bastante segurança. E aí eu me lembro que a gente realmente conseguiu terminar tudo, cliente chegou e no decorrer da reunião foi como se a gente já trabalhasse junto há muito tempo, cada um de nós vindo ali com os pontos que a gente dominava e que respondíamos com segurança. E eu diria que agora, cerca de 5 meses depois, me traz realmente grande alegria de dizer que eu realmente me sinto parte da equipe, eu sinto que eu me integrei bem, eu realmente amo trabalhar em Moçambique com a equipe. Mas aí, Mauro, eu não sei se você estaria de acordo com essa perspectiva. Talvez você possa trazer aqui se você concorda ou não. Não, acho que é interessante. Acho que estás a destacar o fato de é normal quando chegas numa equipe nova preocupas com a integração, se vais fazer alguma coisa errada, mas gostaria de destacar aqui é que notaste um aspecto de solidariedade na equipe, pessoas que se preocupam em ajudar os outros, assegurar que o produto final é um produto que é da equipe, que espelha um trabalho em conjunto, o que é importante. Acho que é uma pergunta para destacar esse, que merece ficar em bolo no podcast, que é solidariedade da equipe, que foca no trabalho em equipe e no produto final, como usar o trabalho em equipe. Gostei muito dessa perspectiva. E agora, continuando, como última pergunta, gostaria de colocar uma questão que sempre colocamos no final do podcast. Qual é a sua recordação favorita do trabalho com a Casos até hoje? Essa é uma pergunta bastante difícil. Para respondê-la, eu acho que eu vou voltar à primeira pergunta, onde a gente falou um pouco sobre o que me atraiu para Casos, e eu vou partilhar uma memória que é em torno dessa questão dessa questão de propósito. Eu me lembro da primeira vez que eu fui mesmo ao campo ver a realidade, que foi no âmbito do projeto de educação. A gente estava visitando um do programa dos parceiros, que era um programa de remediação, que de maneira bastante simples é uma iniciativa para auxiliar crianças que estão ficando para trás na aprendizagem, quer que seja na leitura ou na matemática, para adquirir as competências necessárias e recuperar mesmo esse atraso. E para mim, ver pela primeira vez em primeira mão o impacto que um programa tem realmente na vida das crianças, como uma boa metodologia de ensino pode fazer essa criança ficar interessada, engajada e dar mesmo a habilidade necessária para que ela tenha progressão na aprendizagem, e ter realmente mais felicidade e oportunidades na vida foi para mim transformador. E aí eu sei que deve soar super clichê, mas de fato toda a oportunidade que eu tive com a Casos de estar em campo, ver intervenções, ver o impacto, entender melhor os desafios que são enfrentados pelos professores, pelos profissionais de saúde e pelos próprios cidadãos, coloca tudo em perspectiva para mim e realmente me dá essa vontade, esse gás de querer fazer mais e querer fazer melhor. Bárbara, muito obrigado por partilhar as suas experiências conosco e obrigado a todos que estiveram a ver. Ouvimos aqui com a Bárbara desde o início a sua entrada na Casos, a mudança para Moçambique, os aprendizagens que teve lá e aquilo que ela guarda, as melhores memórias que ela guarda da casa até hoje. Para mais episódios do podcast, visite o nosso canal no Spotify, com o nome Acasos Podcast, e não se esqueça de nos seguir nas suas plataformas de redes sociais, LinkedIn, Facebook e Instagram. Voltaremos em breve com o próximo episódio do podcast. Fiquem atentos, mantenham-se seguros e cuidem-se. Obrigado, Bárbara.